Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos a mais um Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da Sábado. Estamos aqui na redação da Sábado a gravar no dia em que se assinala os 200 anos da independência do Brasil. Foi neste 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro declarou nas margens do rio Ipiranga a famosa frase "Independência ou morte". Quis o destino que as celebrações do bicentenário da independência do Brasil coincidissem também com a campanha para as eleições presidenciais do país. Uma campanha que é marcada por uma divisão profunda da sociedade brasileira. E por esse motivo, este será um dos temas que vamos abordar esta semana, juntamente com a escolha de Liz Truss para suceder a Boris Johnson na liderança do Partido Conservador e do governo britânico, e as escolhas dos vários governos europeus para o combate à recessão. Contamos habitualmente com os nossos membros permanentes, o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir alguns pseudo-governadores querem impor a ditadura no meio de vocês. Este som que acabamos de ouvir pertence a Jair Bolsonaro, presidente brasileiro, ex-militar e político da direita populista, que procura agora a reeleição para um segundo mandato. Do outro lado está Lula da Silva, ex-presidente do país e líder de um partido marcado por sucessivos escândalos de corrupção e ele próprio envolvido em problemas semelhantes com a justiça. Saído da prisão e livre para se recandidatar, Lula da Silva lidera todas as sondagens, o que faz aumentar a expectativa sobre se os resultados serão reconhecidos e aceites pelas duas partes. Bom, esta colagem, o som que acabamos de ouvir, é o de Bolsonaro também a referir-se que o Brasil necessita de uma nova independência. Esta colagem dele às celebrações da independência não é um acaso, é também um aproveitamento político. Sim, mas não parece que se deva também criticar excessivamente isso. Quer dizer, o homem é Presidente da República, se faz é porque faz, se não fizesse é porque não fazia, não é? Não é coisa que eu acho que seja particularmente preocupante. Preocupante é aquilo que acabas de dizer, porque parece que, independentemente dos resultados, haverá, tanto da parte do PT como da parte de Bolsonaro e da coligação que o apoia, alguma dúvida sobre os resultados. Bolsonaro tem, aliás, sido muito explícito sobre isso, a dizer que as máquinas eletrónicas, eu recordo que no Brasil o voto é obrigatório, as máquinas eletrónicas são suscetíveis a serem manipuladas. Isto faz lembrar um bocadinho a situação também nos Estados Unidos, que é uma coisa, aliás, que eu não compreendo, porque é que nos Estados Unidos, por exemplo, agora daqui a 2 semanas começa já a haver aquilo que eles chamam early voting, não é? Votação antecipada. Eu não percebo porque é que não se realizam eleições no mesmo dia, com papelinhos, como nós fazemos cá, mostrando identificação. Acho que muitos dos problemas, como estes que seguramente se vão colocar no Brasil, podiam ser evitados. Agora, os problemas, evidentemente, são sinais de outra coisa, de uma polarização muito grande, muito aguda, e que me parece que o Brasil já há muitos anos é na realidade 2 países, não é? Em termos ideológicos, em termos sociais. E, portanto, ganhe quem ganhar, haverá outra metade do país que não aceita ou questiona a legitimidade. E isto parece ser uma tendência nas democracias ocidentais, não é? Praticamente. No caso do Brasil, atenção, é uma novidade, porque Bolsonaro é o primeiro que põe em causa o voto eletrónico e é o primeiro que põe em causa mas a polarização o controle. Sim, não é nova no Brasil. Mas este pôr em causa a polarização o próprio está a generalizar-se. o sistema eleitoral é uma novidade absoluta no Brasil e, sobretudo, pôr em causa o controlo judicial que até agora nunca foi contestado sobre esse processo judicial. Essa é a grande novidade de Bolsonaro. Mas continua, desculpa. Tens toda a razão. O que eu estava a dizer é que esta polarização, crescente polarização, que se verifica um bocado por todo lado, depois traduz-se nisto, não é? Quer dizer, na Polónia também temos o mesmo tipo de situação, na Hungria, em vários sítios. O Brasil, eu vivi, há coisa de 10 anos atrás, vivi algum tempo no Brasil, vivi 2 anos no Brasil, e depois dessa vivência, de facto não compreendo porque é que as pessoas dizem que Portugal e o Brasil são países irmãos. Muitas vezes, eu creio que nós, cá em Portugal, não temos a noção do quão indiferentes os brasileiros são a Portugal. Portanto,
Raramente penso em Portugal. Quando penso em Portugal, é um país europeu igual aos outros. E a imagem que se tem de Portugal, através do currículo escolar, etc., é do mau colonizador que roubou o ouro, etc. Portanto, mesmo em termos de cultura, creio que a nossa proximidade é maior, obviamente com Cabo Verde, mas com Angola e até Moçambique, do que é com o Brasil. Isso acontece desde... houve um corte nas elites, atenção, só nas elites. A partir da década de 1920 até essa altura, o contacto cultural entre as elites dos dois países era muito, muito acentuado e a influência era recíproca. E nós também perdemos o contacto com o Brasil. Passou durante o Estado Novo português, essa relação com o Brasil passou por períodos complicados, sobretudo a partir do início da guerra em África, quando o Itamaraty seguiu, defendeu e as juntas militares brasileiras apoiaram essa estratégia de relação privilegiada com a África, que implicaria a prazo assumir a independência desses Estados, e depois, a partir daí, foi sempre descambar. Houve alguns momentos com a junta militar, sobretudo o Medici, em que a relação não... Mas o interesse de Portugal pelo Brasil continua a ser muito intenso. Nós estamos a falar das eleições brasileiras. É esse o meu ponto. Agora, esta coisa do Marcelo Rebelo de Sousa, que aparentemente 2 em 2 meses está no Brasil. Não tem família no Brasil, não é? Tem família radicada no Brasil. Eu pensava que eram visitas de Estado. Todos os pretextos são bons para ir ao Brasil. E hoje, obviamente, não poderia deixar de estar presente. Hoje não é? Aliás, estiveram ainda presentes nas cerimónias do bicentenário os presidentes de Cabo Verde e da Guiné, Angola e Timor fizeram-se representar. Angola tem aquela desculpa um bocado esfarrapada de que a eleição foi ainda agora, mas digamos, a todos os países de língua portuguesa oficial têm uma relação boa com o Brasil. Mas o Brasil desapareceu para Portugal quando deixou de ser terra de imigração com a Grande Depressão. No final dos anos 20 acaba a imigração portuguesa para o Brasil. Isso é um aspecto fundamental. Houve uma grande imigração das elites após o 25 de Abril? De umas elites muito pequenininhas e ligadas sobretudo ao regime de posto e com poder económico praticamente nulo, tirando figuras excepcionais, como foi, por exemplo, o caso de Champalimau, que refez a fortuna no Brasil. Nós redescobrimos, nós tínhamos ainda um contacto, pelo menos a nível cultural, muito significativo na década de 60 e início dos anos 70, com a circulação de revistas, jornais e muitas publicações e traduções brasileiras. A música também. O contacto em Angola era muito maior até do que em Portugal com o Brasil. E depois tivemos aquilo que devemos a Carlos Cruz, que é a invasão da telenovela brasileira, que revelou um outro mundo. Recentrando aqui um bocadinho a discussão. Mas isso da telenovela foi uma coisa muito importante. Fundamental. A Gabriela Cravo e Canela, por exemplo, mudou muito a sociedade portuguesa, os costumes, a sexualidade, uma série de coisas muito importantes. Mas recentrando aqui um bocadinho a discussão, nas eleições do Brasil, associadas também aqui ao bicentenário, haverá mesmo, ou seja, para além de uma possível contestação dos resultados ou do não reconhecimento, em termos práticos, o que é que isto poderá significar realmente no pós-eleições? O queijo limiano. O Brasil é o queijo limiano permanente. Porquê? Porque nós temos as eleições por sufrágio maioritário para o presidente, vice-presidente e tudo mais. E depois temos as eleições... Tens que explicar isso muito bem. E depois temos as eleições para as câmaras de deputados estaduais e federal, que são pelo método proporcional. Ora, estes mais de 500, são 516 deputados presentemente, os que irão ser eleitos, estão divididos, pulverizados por uma série de partidos. Frequentemente chegam a ser mais de 2 dezenas de partidos que estão representados em Brasília, e estes partidos não têm consistência ideológica e vivem num estado daquilo que os brasileiros chamam fisiologia, ou seja, todo o presidente não tem uma base partidária no Senado e na Câmara dos Deputados que lhe permita avançar com um programa político próprio coerente, de onde está condenado à negociação permanente, como acontece no país como em Portugal. Nós tivemos o exemplo do queijo limiano. Por um deputado
o então primeiro-ministro, na altura António Guterres, teve de fazer cedências muito específicas em relação ao queijo limiano. No Brasil isto acontece com tudo e mais alguma coisa, porque as bancadas dividem-se por interesse. Há a bancada dos evangélicos, é a de Deus, há a do boi, que são os interesses da grande lavoura e criação de gado, há a da bala, que apoiou fortemente Jair Bolsonaro com a liberalização das armas, e nós temos depois estes 26 Estados, mais o Distrito Federal, que compõem a República Federativa do Brasil, em que tudo está numa negociação permanente. Portanto, nós vemos essencialmente, e com razão, a eleição do presidente e vice-presidente. Mas, para além disso, há todas as outras eleições para senados, para câmaras de representantes, nos diversos Estados, que são o que vão definir a interoperacionalidade habitual do sistema político partidário brasileiro. Este é o drama do Brasil, é a fisiologia, ou seja, partidos políticos que não têm consistência ideológica, que não têm bases sociais que sejam coerentes ao longo de uma história que decorra durante várias dezenas de anos, e representam bancadas em Alguns que, têm, João, o PSDB, o PT... Sim, mas dividem-se e subdividem-se. Sim. O PT, por exemplo, um dos grandes dramas da política brasileira, quando o Lula chega ao poder, e o PT chega ao poder não só por via do presidente e da vice-presidente, mas também pela grande bancada parlamentar que tinha. Mas não tinha maioria. Não tinha maioria, e foi isso que levou ao mensalão. Mas é surpreendente Mas este regresso do Lula da Silva prática. como favorito nas sondagens, depois de tudo o que houve em termos de corrupção, com o PT, com ele próprio. Isso é... Antes de ir a isso, quer dizer, eu acho que a situação no Brasil é um bocadinho pior do que aquilo que o João descreveu, porque é um sistema presidencial e, portanto, o presidente que é eleito através do voto direto invariavelmente não consegue forjar uma coligação devido a esta polarização, esta fragmentação partidária que o João acaba de descrever. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que, na prática, paga-se aos pequenos partidos para participarem nessa coligação. O mensalão é isso, são literalmente pagamentos, não é? Para os pequenos partidos se financiarem e financiarem os dirigentes, etc. Portanto, a corrupção no Brasil, quer dizer, há pouco falaste na luta contra a corrupção. Enquanto este sistema perdurar, a corrupção não acaba, quer dizer, é endémica, é inata. A nível do Senado, a nível da Câmara dos Deputados, e depois acontece outra vez a mesma coisa, repercutida Estado a Estado. Portanto, esse é o grande drama. Aliás, políticas coerentes relativamente recentes no Brasil, nós tivemos a política que foi desenvolvida por Fernando Henrique Cardoso, ainda com o seu plano para estabilização e criação da nova moeda, com depois a sua eleição. Os frutos dessa política foram aproveitados por Lula na sua primeira fase do Lulinha, Paz e Amor, quando conseguiu finalmente ser eleito presidente, e depois esgotou-se. A partir daí nunca mais tivemos uma linha de políticas coerentes a nível do Estado. E mesmo Fernando Henrique Cardoso, basta ler as suas memórias, conta repetidamente como era difícil negociar tudo aquilo. E agora, nestas eleições, há uma coisa muito chata, que é, estão outra vez os militares na Berlinda, não é? Já das últimas eleições tiveram, não? Mas agora estão muito mais... A ameaça de um golpe militar é real? Mas eu acho, indo à tua pergunta de há pouco, acho que é esta a razão que também permite que Lula regresse. Quer dizer, todos os brasileiros sabem que a política está permeada por este tipo de prática de corrupção. Faz-me lembrar, a propósito, em São Paulo, já não me lembro quem é que era, dizia-se... Era o Ademar de Barros, rouba mas faz. Rouba mas faz, exatamente. Nos anos 30 até a década de 60. Rouba mas faz. Isto é um bocadinho a perspectiva que há. E, portanto, Lula é mais um. Agora, o que irritou muitas pessoas da última vez que ocorreram as eleições
foi o grau, quer dizer, o PT tinha estado no poder durante muito tempo e, portanto, a corrupção permeava toda a sociedade, os sindicatos, todas as organizações. Atenção, porque eles eram novos, eles representavam uma nova camada que até agora tinha sido excluída das esferas do poder e tiveram de, aquilo que os outros já tinham criado ao longo de dezenas de anos, eles tiveram de criar repentinamente, de fazer a sua acumulação primitiva de capital. Iam com muita no fome. instantinho, iam com muita fome, isso, de facto. Mas mudaram as coisas no Brasil. Atenção, por exemplo, a campanha de 2010 marcou dois dados muito importantes. Primeiro, houve um movimento da ficha limpa, ou seja, o impedir a participação eleitoral de indivíduos que tivessem cadastro, pronto, para pormos a coisa em termos simples. E depois houve a grande entrada na política do eleitorado evangélico, que o Brasil continua a ser maioritariamente católico, mas o crescimento na área do religiosa é do eleitorado evangélico. E, por exemplo, na primeira volta, Marina da Silva, que era a candidata verde e evangélica, conseguiu 10% dos votos. A partir daí, essa influência evangélica nunca parou de crescer e é um fator essencial na candidatura de Bolsonaro, que é um católico que, através da mulher, que é evangélica, tenta captar as duas aulas, digamos assim, desse eleitorado religioso, com o seu lema de Deus acima de tudo. Não é? E surpreendentemente forte nas cidades, por exemplo, em Rio de Janeiro. E o resultado da vitória à primeira volta de Lula da Silva não pode ser dado como adquirido. É bem possível que Lula ganhe, mas Bolsonaro tem vindo a subir nas sondagens e naquele que é o segundo maior estado depois de São Paulo, a diferença entre os dois candidatos é no segundo maior estado, que é Minas Gerais, e que costuma variar na votação do candidato presidencial. A vantagem de Bolsonaro a vantagem do Lula, foi diminuindo e está atualmente entre os 9% e os 10%. E depois temos as outras eleições que contam quase tanto como isto. Por exemplo, a eleição para governador de São Paulo. Aí é o candidato do PT, Fernando Haddad, que está com uma vantagem. Regressou. É o caso de um retornado à política que também, enfim, boa fama não tem. Mudando aqui de uma realidade do Brasil para uma realidade desculpa, europeia, só uma coisa, então nós não podemos, acho que não podemos. No Brasil está em causa algo que se fala menos nas eleições, mas que é vital para toda a gente, que é a questão da Amazónia. Porque o desfloramento, aquilo que eles chamam o desmatamento, é assustador e com uma segunda presidência de Bolsonaro, essa tendência só poderá agravar-se ainda mais e nesse aspecto é a única coisa que a comunidade internacional, digamos assim, pode ver com olhos menos maus uma eleição de Lula para tentar travar um desmatamento, um desflorestamento, uma destruição. Luz verde aos sem terra. Achas que isso vai travar alguma coisa? Mas nada comparável àquilo que tem vindo a acontecer ao longo desta presidência com o Bolsonaro, não é? Que está apoiado no granjador a soja e tudo mais. E no Reino Unido, Liz Truss foi a escolha do Partido Conservador para suceder a Boris Johnson, a antiga secretária dos Negócios Estrangeiros. Sobe agora à chefia do governo num período difícil em que os preços galopantes da energia e a inflação ameaçam também a paz social britânica. We now face severe global headwinds caused by Russia's appalling war in Ukraine and the aftermath of COVID. Now is the time to tackle the issues that are holding Britain back. O que é que podemos esperar de Liz Truss como Primeira-Ministra? Uma conservadora tradicional que irá promover o corte de impostos? Nada contra conservadores, cortes fiscais? Nada contra tradicionais e nada contra cortes de impostos. O meu problema com a Liz Truss não é um problema ideológico. Se bem que me parece que ela é muito mais dogmática, muito mais ortodoxa, muito mais dura que o Boris Johnson, apesar de tudo. Mas o problema acho que não será esse. O problema é mesmo a senhora. Não me parece que virá a revelar grande competência e seguramente... Porquê?
Por várias razões, já explico. E também não me parece que tem competência para liderar o partido antes de poder liderar o país. E isto vê-se nos nomes que já são conhecidos, não é? Que é basicamente um governo de lealdades pessoais, que está claramente, deliberadamente ou não, não sei se é deliberado ou não, mas está a confrontar, está a antagonizar as outras alas do partido. A comunicação da senhora via na quarta-feira, no question period, no debate parlamentar, o seu debate parlamentar, e foi uma coisa aflitiva, uma coisa péssima de se ver. Mas em que sentido? É má. Quer dizer, não tem graça, não tem chama. Pouco expressiva, não é? E o contraste com o contraste com Boris Johnson, nesse caso, será muito grande. O contraste estilístico é gigantesco, mas não é só isso. É de facto a senhora não parece que consiga inspirar grande confiança. Agora, ainda falta ver algumas coisas, não é? Mas ela tem um problema, quer dizer, um problema da gestão de uma economia que está numa situação muito difícil, uma crise energética que se vai abater sobre os ingleses, e não parece que ela tenha, ou pelo menos se tem, não o articulou durante a campanha, não é? Que tudo aquilo na campanha foi um bocado confuso. Ele conseguiu dizer alguns disparates muito razoáveis. Eu não queria dizer disparates. O maior disparate, não, é pior que um disparate, talvez até o pior disparate que ela fez durante a campanha eleitoral, e ainda por cima, lembrando que ela era ministra dos Negócios Estrangeiros, foi com a França, não é? Em relação à França, afirmar que ainda tinha de ver se Macron dava provas de ser ou não um amigo. Nem sequer era um aliado, era um amigo mas eu acho que ela tem razão, não devia ter dito, mas da Grã-Bretanha, quer dizer, isto dito por uma chefe da diplomacia britânica, enfim, isso não é um disparate, é a pior emenda de Cossonete. Depois ela não é consistente ideologicamente, agora é uma senhora toda emportigada à direita. Boris Johnson também não era propriamente um exemplo de consistência ideológica. Boris Johnson era como a capa do Economist, caiu o palhaço, acabou a paciência, ele vai voltar para outras peças, mas de momento de momento está fora de jogo. Mas esta senhora, por exemplo, começou por ser uma apoiante da permanência da Grã-Bretanha na União Europeia, uma opositora do Brexit, e mudou imediatamente. Atenção, de Boris Johnson nunca ninguém levou a sério. Ele é como se tivesse atirado a moeda ao ar e disse, então sou a favor ou contra, e pronto, passei a ser contra. Foi mesmo isso, aliás. Foi mesmo isso. É o que contam algumas más línguas de indivíduos que se desentenderam com Boris Johnson. A senhora, também, nós estamos a falar de uma questão fundamental. Quer dizer, eu não posso, lá por ter ganho o Brexit, alterar profundamente a minha visão do mundo em relação às relações e à posição do Estado. Sim, mas isso é algo dos anos universitários, que, enfim, se pode compreender, tenha começado à esquerda e antimonárquica e que depois tenha evoluído para conservadora. Ela é nova, o gabinete tem algo que até espanta os continentais, digamos assim, que é a diversidade étnica do gabinete, ou seja, de como a geração das primeiras vagas de imigrantes dos anos 50 e 60 se tornaram pessoas importantes. Não é de agora, já vinha também de governos anteriores, não é? Sim, mas no caso dela nota-se sobretudo com a nomeação de Forteng como a segunda figura do governo, com a pasta do Tesouro. Mas o problema maior dela, que é um problema europeu, e depois houve esta campanha, que é profundamente democrática dentro do Partido Conservador, mas que é muito longa. Durante 2 meses, com uma crise a agravar-se, o país esteve paralisado a nível governamental. É a questão de que a crise britânica é tão profunda como a dos outros países europeus, porque está a levar com o efeito Brexit e com o efeito de quebra da imigração e falta de mão de obra, para não falar da desunião do próprio reino e daquilo que vai ser o traumático da transição para o período pós-Isabel II em termos da própria monarquia britânica. E em termos dessa comparação que te referias com os outros países europeus, como é que ela se pode comparar em termos de políticas com aquilo que é feito ou que vai ser feito
pela França, teremos que esperar para ver. Teremos que esperar para ver. Ela anunciará hoje, provavelmente sexta-feira, as suas grandes diretivas de linha política, mas são essencialmente aquilo que o Vasco referiu há pouco. E sobretudo naquela contradição de esperar como é que é possível haver uma contenção orçamental havendo uma baixa significativa de impostos, quer para as famílias, quer para as empresas. E depois, como é que é feito aquele composto que está a ocorrer um pouco por toda a Europa, que é, para combater a recessão, é preciso abrir os cordões à Bolsa. Para abrir os cordões à Bolsa é preciso ter condições orçamentais para tal. Há países que têm extremas dificuldades. Temos o caso presente do pacote português. Temos um país que tem grandes dificuldades também, mas que optou por subsídios diretos, sobretudo às camadas de menores rendimentos, que é o caso da Grécia. Portugal está a optar por uma lógica diferente de redução de imposto, o que poderá ser discutível, dado que, em vez de fazer da prioridade o apoio a quem tenha menores rendimentos, está a incrementar até um certo tipo de consumo, como é o caso dos combustíveis. E depois temos aquela incógnita italiana que é grave, porque a coligação de direita e direita radical vai muito provavelmente chegar ao poder no final deste mês e vai desequilibrar ainda mais aquilo que são os consensos europeus sobre a matéria, porque tudo tem a ver com as opiniões públicas europeias voláteis, como é natural nas democracias e saudável, não têm sido mobilizadas para o facto de isto deve-se a várias razões. Ainda há o efeito pós-Covid, não é verdade? Ainda estamos a recuperar. Por exemplo, os últimos dados do Instituto de Economia de Kiel referem que, por exemplo, o tráfego marítimo no Báltico, que é um indicador fundamental nas economias europeias, ainda nem sequer atingiu o nível pré-pandemia, e temos o efeito brutal da crise energética, que é um efeito da guerra. E o efeito da guerra é algo que nunca foi explicado aos países da Europa Ocidental. Voltamos sempre àquilo do quem paga. Certo. Quem paga. E bem. Quem paga. Mas é que há uma história muito reveladora, que é de Jean Lemaire, o ministro da Economia francesa, que no dia 1 de março, ou seja, ainda estávamos com uma semana pós-invasão russa da Ucrânia, deu uma entrevista à rádio francesa pela manhã, em que disse que nós estamos numa guerra económica e financeira total contra a Rússia. Disse a verdade. Disse. À tarde, mandou uma retificação para a agência France Presse, afirmando que quando falava em guerra, não queria mesmo falar em guerra. Nós não queremos hostilizar o povo russo. Ora, o que ele disse é verdade. Nós estamos numa situação de guerra. E quando se está numa situação de guerra, não se pode ter aquelas meias medidas e equívocas como tem, por exemplo, a coligação governamental na Alemanha. E no meio disto tudo temos esta crise energética que é culpa de erros estratégicos que se acumularam por décadas e que está a pôr em causa, com estes pacotes de emergência, tudo o que era a política climática definida pela União Europeia. O caso da Alemanha é o mais flagrante porque, numa situação de emergência, as 3 centrais nucleares que sobravam, que iam fechar até ao final deste ano, agora, dessas 3, 2 vão ficar em stand-by para o caso de a crise se agravar. É a última decisão do governo de Estás a Berlim. relacionar já isso com políticas ambientais. Agora, em termos de políticas económicas, estas diferentes medidas nos países europeus correm o risco também de aumentar as desigualdades que já existem entre os vários países? Sim, provavelmente. Provavelmente, quer dizer, eu acho que o problema é o seguinte: se nós formos olhar, deixe-me talvez exemplificar com o programa alemão. O programa alemão contempla, acho que é ali à volta de 65 mil milhões. Quer dizer, obviamente o governo alemão não tem esse dinheiro. Há pouco tempo anunciaram 200 mil milhões para armamentos, agora mais 65 bis para fazer frente a este problema. E, portanto, vai ter de recorrer, não é, às instâncias financeiras, vai ter de financiar, etc, etc, etc. Por outras palavras, vai gerar dívida.
numa altura em que a tendência dos juros já é no sentido de subida, o que significa que, se isso continuar, o euro acabará por cair ainda mais, por se desvalorizar, o que significa que depois os preços sobem, porque nós compramos energia, petróleo e gás em dólar, denominado em dólares. Portanto, há aqui um ciclo vicioso. E todas estas moedas estão a cair em face ao dólar. A libra é vertiginoso, Sim, o euro está abaixo da paridade. Mas este problema... O iene eu estou a exemplificar, mas este Exatamente. problema coloca-se. Quer dizer, portanto, qual é aqui o problema? Isto também se vê no pacote português, de certa forma, se bem que eu acho que o pacote português é muito interessante e não sou assim tão crítico em relação a ele como poderia à primeira vista parecer. Mas o problema aqui é que os governos estão a tentar manter a procura energética, não é? Obviamente, durante o inverno, a manter a procura quando a oferta reduziu. Não é? Quer dizer, este é que é o problema. E ao tentar manter essa procura, esse nível de procura, e não reduzindo a procura... As medidas de redução energética de consumo são diminutas, não se veem. As pessoas têm de compreender na Alemanha que já não vão poder continuar a ir de camisa e com um bom casaco para a rua no inverno, porque depois quando se entra em casa ou quando se entra no centro comercial está tudo aquecido. Não vai ser não é assim. Só isso, quer dizer, é que se isto continuar, tu vais ter... As empresas vão ter problemas gravíssimos. Racionamento. Se isto continuar, vais ter racionamento. Se não equilibrares outra vez a oferta e a procura, vais ter racionamento. Quer dizer, sobretudo quando tens agora esta tentativa de manter tetos, que não parece uma coisa particularmente viável, não é? Portanto, eu acho que estamos muito longe, é ainda difícil saber como é que estas coisas todas vão funcionar, mas ainda estamos muito longe. Agora, alguma coisa já sabemos, quer dizer, já sabemos que a Liz Truss anunciou que vai construir centrais nucleares. Já sabemos que em Praga, no fim de semana, 80 a 100 mil... algo que demora anos e cujos efeitos são enfim, diferidos no tempo. Mas há uma mudança. É uma mudança, claro que é uma mudança. Em Praga, no fim de semana passado, tivemos 80 a 100 mil pessoas já a manifestarem o seu desagrado com estas políticas e com a União Europeia. Em Itália temos esta situação que o João acabou de referir. O Salvini, acho que foi este fim de semana, também já, enfim, criticou a União Europeia e disse que a Itália estava de joelhos. Portanto, estamos aqui a criar uma situação, criou-se uma situação que eu acho extremamente perigosa. É nesse contexto que vem este pacote português. Quer dizer, Era aí que eu queria agora chegar, porque fiquei muito curioso para saber... Porque é assim, o pacote português é uma fraude, quer dizer, porque não é preciso estar aqui a explicar muito. Eu acho que a comunicação social finalmente começa a fazer um bom trabalho, um trabalho crítico das medidas e, portanto, já se percebeu no que diz respeito às pensões, no que diz respeito à eletricidade, o IVA da eletricidade, tudo isto é um embuste, não é? Mas há aqui uma coisa positiva que se deve dizer em relação ao Dr. Costa. Pelo menos não agravou a situação, quer dizer, a situação económica do país. O meu receio é que ele começasse a distribuir dinheiro aí por todas as capelinhas, por todos os interesses e agravasse uma situação de contas públicas que é grave. Portanto, digamos que aquilo que está a apresentar é péssimo, mas podia ter sido muito pior, porque... Portugal é simples, nem Portugal, se tivesse seguido o caminho de Espanha, por exemplo, nem a Grécia, nem a Itália têm com dívidas públicas superiores a 100% do PIB. Nenhum destes países tem condições para, mesmo com os pacotes europeus, mesmo considerando os pacotes europeus, fazer ajudas diretas, subsidiação direta às camadas mais desfavorecidas da sua população ou a setores específicos da economia que possam criar gravíssimos mas o Costa foi um bocadinho mais longe. O Costa problemas. Está a fazer um corte de 3% nas pensões que é estrutural. Portanto, não é só uma questão de não ter... Se não vier a alterar essas intenções daqui a uma semana. Não, porque, quer dizer, esta ilusão que foi criada, não é? Que tínhamos acabado, voltado a página na austeridade, quer dizer, andamos a fazer austeridade há 7 ou 8 anos com o Dr. Costa. Agora, e esta medida relativamente às pensões é efetivamente um corte nas pensões porque o sistema está em crise. Quer dizer, portanto, há aqui uma dissonância entre aquilo que a opinião pública pensa, porque o governo, eu diria mais,
não é só o Governo, é um Presidente da República que disse que achava isto fantástico, o PSD que dizia isto é fantástico, devia haver mais. Portanto, toda a classe política, de uma forma geral, está a vender uma ilusão ao país e está a fazer outra coisa. É que Vamos a ver agora história, como é que nós temos um esta problema. história vai terminar. A história da inflação, o controle da inflação implica subidas muito acentuadas das taxas de juros que já estão a acontecer por parte dos bancos centrais na Europa. O BCE vai nesse sentido, o Banco Britânico vai nesse sentido, os Estados Unidos vão nesse sentido. O único extravagante no meio disto tudo é o caso da Turquia, que tem uma política alucinada e onde a inflação já vai nos 80% e as taxas de juros descem. Tirando esse caso alucinado, esta realidade é inevitável. O corte no consumo de energia não tem outro remédio senão cortar e o aumento é brutal. Contra isto não há volta a dar e a todas as políticas europeias que sejam desde subsidiação a direta à subsidiação por setor vão vão frustrar totalmente expectativas e isso é Acabam por ser contraproducentes. Acabam por ser contraproducentes. Será um tema ao qual certamente vamos voltar muitas vezes nos próximos tempos. Este foi o Conselho de Segurança. Como habitualmente estamos disponíveis no site da Sábado e nas plataformas habituais do Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Até para a semana. Conselho de Segurança.